Obrigada por todos estarem aqui. A gente está com muita expectativa para essa campanha, com o envolvimento de todos vocês, como sempre, que a gente pode contar para impulsionar as campanhas da fraternidade. O Wagner vai conduzir agora aqui para a gente, e depois da fala dele, da Clarissa, algumas trocas que a gente vai fazer. A gente vai entrar na parte prática de como vocês podem auxiliar a gente na divulgação, nas doações. E aí depois a gente abre para dúvidas, e outros comentários, tá bom? Vamos lá, Wagner? Legal, legal. Eu estava refletindo, pessoal. Bom, primeiro, bem-vindos, né? Todos muito bem-vindos. Obrigado aí por dedicar um tempinho, né, do tempo de vocês aí no horário do almoço. Então, todos muito bem-vindos. Eu estava aqui refletindo sobre tudo isso que a gente está fazendo, sabe? Toda essa movimentação que nunca para, né? Que nunca para. Essa é a verdade, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas quando eu estava refletindo agora sobre as grandes chagas, né, do mundo, as grandes dores, né, do mundo e refletindo sobre a fome, que ainda é avassaladora, né, mais de 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo, nas guerras, os deslocamentos, né, quanto deslocamento está acontecendo ultimamente, né? É em Gaza, é Ucrânia, é Sudão, aqui no Congo, né? Aqui do lado, nossa, quantas pessoas assim deslocadas, né? Procurando sobreviverem diante uma guerra, né? Mas a gente vê assim os extremismos, ódios, né? Que acontecem hoje no mundo. Então, tudo isso são reflexões para dizer o que nós, né, enquanto seres humanos, a gente está fazendo, né? E o que a fraternidade, que é essa célula do bem, está fazendo? Ela está contribuindo aonde? Nós, enquanto seres humanos, estamos contribuindo aonde? Nesses pontos. Aí comecei a refletir sobre isso, né? Eu vi essas campanhas que a gente lançou, né? Quem participou de Madagascar, extraordinária campanha, sabe? E deu super certo. A multiplicação, quando a gente vê que, sabe, dentro das nossas possibilidades, nós fizemos muita coisa. Até hoje estamos, né? Acho que Onde a gente está atendendo e de aldeias vizinhas, o impacto levando mais alimentação, aumentando o impacto também na educação, sabe? Corrente sendo reforçada em todas os segmentos, né? Onde que a gente atua também nessas grandes chagas? No acolhimento aos refugiados, né? A gente vai estar, estamos aí, a Clarissa está aí no Malau, eu estou aqui no Burundi, né? A gente vai poder falar um pouco com a Clarissa sobre o que está acontecendo hoje e os nossos irmãos que estão ali, né? Em situação de refúgio nesse momento. A gente aqui estamos atuando com os órfãos, né, da guerra, né, no Brasil, nos Estados Unidos, trabalhamos também com pessoas em situação de rua, as crianças de Moçambique, levando essas crianças para a universidade, né, da extrema pobreza à universidade. Então, assim, a gente está fazendo, sabe, movimentos constantes e realmente não dá para parar, né? Não dá para parar. Então a gente fez recentemente o resgate do Congo, que foi, nossa, que campanha forte, né? Que campanha linda, que está resultando o apoio. Hoje conseguimos comprar terrenos, tem hoje 5 hectares, né? Não sei se vocês viram a postagem que a gente fez, 5 hectares, terreno super lindo, lindo e caro, né? Mas vamos ficar com lindo, né? Mas deu certo, conseguimos comprar, que é resultado de vocês, assim, de pessoas que vêm aqui, se comovem também, veem a necessidade. Então, muito bacana, muito forte.
E agora a gente está com um monte de notícias bacanas aqui também para o Congo, sabe? Mas agora, recentemente, a gente está tendo uma situação global que realmente é desafiadora, né? Está se cortando recurso de quem não se pode cortar. Não se pode cortar, gente. É uma situação gravíssima que está acontecendo, não só em Dzaleka, mas em vários campos de refugiados. Gente, as pessoas fogem, a gente conhece a realidade. Se elas ficarem nessas regiões aqui, estou falando do Congo, que a gente conhece, que tem muita informação, sabe? Se eles ficarem, eles vão morrer. Enfim, e aí o único caminho é um refúgio num país, né? Só que esse país não deixa as pessoas saírem da onde estão, né? E aí dão um dinheirinho, uns US$ 5, que é muito pouco para sobreviver. Não é que é para sobreviver. A pessoa come uma vez por mês. E é nesse contexto que a gente quer se movimentar, sabe? A nossa missão é fraternidade. Você viu que o nome da campanha que a gente está lançando é Irmão Ajuda Irmão. Né? Por que que eu vou fazer esse movimento? Porque nós somos uma fraternidade, sabe? Nós somos uma fraternidade, são nossos irmãos. Aí você vai falar, mas a gente já tem feito tanto. Poxa, que ótimo. A ideia é continuar fazendo mais, no sentido de divulgar, de pensar. O que a gente vai falar aqui hoje, vocês vão ver, a Clarissa já entra, e depois o Andrei, eu acho que o Andrei conseguiu entrar, ou a Tati, né? Falar da campanha que a gente está fazendo. Mas o importante é o engajamento, é a gente poder despertar muitas pessoas, o máximo que a gente puder. Despertar. Essa é a missão. Missão da fraternidade é viver e incentivar a prática da fraternidade. Esse é o momento do incentivo dessa prática, sabe? Da gente pensar possibilidades e levar essas reflexões, né? Esses materiais que a gente vai disponibilizar para mais longe, para amigos, para a gente realmente buscar mais pessoas nesse engajamento humanitário. Bom, a gente está com a Clarissa lá no Malawi, que está com os nossos alguns amigos, que pode falar com propriedade. A gente fala deles, eles falam por eles, né? Então, eu vou chamar a Clarissa para poder falar para a gente e bater um papo com os nossos amigos que estão em situação de refúgio no campo de Dzaleka. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Hoje teve até uma. Eu estou com os sentimentos de tudo que vai acontecer bem forte, porque eu acabei de sair de uma reunião com a Acnur, né? E a situação aqui é muito difícil, porque esse campo, foi iniciado em 1994. Então, toda essa história desse campo, que começou para 9.000 pessoas, hoje foi até anunciado o total, 58.932 pessoas vivendo aqui. Então, são pessoas das áreas de conflito que vêm em busca de um local seguro. Eles vêm passando de país em país, ou seja, eles não vêm com foco de vir para o Malawi, mas eles vão num país, são rejeitados, vão para outro país, são rejeitados, até que eles chegam no Malawi. E chegando no Malawi, eles não têm autorização de trabalhar. Eles não têm autorização de sair desse local. Eles não têm autorização nem de estudar fora do campus, já que, por exemplo, no campus são mais de 10.000 crianças sem escola, porque não tem escola. A realidade é não tem escola para todo mundo. Mas eles também não podem sair nem para buscar escolas. Então, as pessoas ficam presas aqui nesse local. Tem pessoas há mais de 20 anos, tem pessoas que morreram aqui hoje, que nasceram aqui, outras que têm 18 anos e nunca nem saiu desse local. Então, e o que que acontece? Essas pessoas, como o Wagner disse, dependem dessa ajuda humanitária que foi cortada. As organizações humanitárias, alguém perguntou aqui no chat se tem organizações aqui. Tem, sim, a Acnur está aqui, WHH, uma organização da Alemanha, tem o Plan Malawi, tem algumas organizações, mas todas elas
são organizações que recebem dinheiro da Acnur para trabalhar, ou seja, elas não têm seus fundos próprios para investir no campo. E todo o recurso, praticamente 100%, 90% do recurso da Acnur vinha do governo dos Estados Unidos. Então, como esse recurso foi cortado, a própria Acnur está fechando as portas. Então, eles vão fechar os escritórios dentro do campo. Isso é muito sério, porque as pessoas vão parar de receber comida e elas continuam sem poder sair daqui para tentar buscar algo melhor para a vida delas. Ou seja, elas não vão ganhar comida e não vão poder sair para tentar achar um trabalho ou alguma forma de buscar recurso para eles. Então, é por isso que no vídeo, até no áudio, quando eu mandei para a Tati, para o marketing da fraternidade, eu falei, eu realmente não sei o que vai acontecer aqui. Hoje, inclusive, na reunião da Acnur, eles falaram, não tem nem fundos para pagar os professores. Então, tem algumas escolas dentro do campo que são sustentadas pela Acnur, nem essas escolas estão as crianças que têm acesso à educação, que estão dentro do campo e que não, tirando as que estão dentro do nosso projeto, vão todas ficar sem escola porque não tem dinheiro para pagar professor. E eu falo para vocês que pagar um professor aqui no Malau é o quê? $100 por mês. Seria um custo de um professor de uma escola secundária. Então, é impressionante. Não só isso, todos os medicamentos foram cortados. Todos os medicamentos de malária, hipertensão, diabetes, pessoas com doenças crônicas, doença mental. A gente chegou, esses dias eu cheguei a ponto até, liguei para o Andrei, estava vindo a caravana, falei, Andrei, a Acnur me mandou uma mensagem sobre um pai, um homem, que se essa pessoa não receber medicamento, ela vai morrer. Então eles passaram 2 casos para a gente, eles já estão passando, porque eles sabem que a única organização que vai ficar somos nós. Então, eles estão compartilhando, a gente vai fechar as escolas, eles estão compartilhando alguns casos de pessoas que, se não ganharem medicamentos, vão morrer. Então, a gente está assumindo esses casos extremos. A gente já está tentando assumir esses casos extremos. O Andrei trouxe o medicamento para esse pai já para 6 meses, a gente já entregou. Então, é essa realidade que a gente tem aqui. Mesmo a polícia, chega ao ponto que mesmo a polícia falou que eles não vão conseguir ficar aqui, porque são 5 policiais para todo o campo, ou seja, é algo. E aí a gente pergunta, né? Eu perguntei para o governo do Malawi qual é a estratégia de vocês, e eles falaram que eles vão deixar as pessoas para ver o que dá. Então é isso que eles falaram, a gente vai deixar eles ver o que vai dar. Então é um ano de eleição, então informaram até que o presidente do Malawi não vai assumir nenhuma responsabilidade, porque ele tem medo de perder a eleição por isso, porque para vocês entenderem, o próprio governo criou uma imagem ruim dos refugiados, fez com que a população não goste dos refugiados, tenha medo deles para justificar eles ficarem presos dentro do campo. E agora qualquer ajuda que o governo queira dar para eles vai ser contra toda essa imagem que eles criaram dos refugiados. Então, até falando de repatriação forçada, o que é uma coisa ilegal, contra os direitos humanos, forçar uma pessoa que fugiu do seu país para sobreviver a retornar ao seu país. Ou seja, tem tanta coisa acontecendo agora, eu acho que o governo do Malawi já está também se sentindo pressionado, porque sendo um país tão pobre, nem eles têm recurso para eles mesmos. Então se encontram, e ao mesmo tempo eles não querem abrir, se recusam a abrir o campo para que as pessoas se reintegrem à sociedade e tentem buscar fazer a vida delas aqui no Malawi mesmo. Então, acho que é um pouco isso o cenário que a gente está vivendo hoje. Visitando o campo agora com a caravana que veio com o Andrei e com o Wagner, a gente viu o quanto essas pessoas dependem desses $5. As pessoas realmente elas não têm outra forma de conseguir dinheiro. Então, você vê, as mulheres já fazem a prostituição mesmo ganhando esses $5. Imagina sem esses $5 a violência que vai acontecer, a situação que vai acontecer, o desespero que vai acontecer. E eu acho que é por isso que a gente, como fraternidade, a gente sabe que a gente não vai resolver tudo, mas que a gente possa fazer o que Deus nos permitir, que a gente possa se movimentar e fazer nossa parte e que o recurso necessário possa vir para que a gente possa agir nessa situação tão difícil. Acho que esse é um resumo do cenário que a gente está vivendo aqui hoje.
A gente tem... quem está com a gente aí, Larissa? Peter ou... A Raíssa, o Patrick e o Peter. Aham. Bom, a gente podia perguntar para eles, né, ou para um deles, que seja, qual o impacto, né, dessa retirada, né, vindo deles, né, porque eles estão aí, Vou começar com a Raíssa, tá? tá bom. Ei, Bonjour Raíssa. Raíssa, Wagner est en train de, Hi, papa. Wagner est en train de demander qu'est-ce que l'impact de ça? Qu'est-ce que tu penses? Bon, kwangu mie ni Speaking in French. French. Ok. Pour moi, la situation qui se présente aujourd'hui au camp est très, très difficile, qui n'a jamais existé depuis que le camp existe. A situação que a gente está vivendo hoje no campo é a situação mais difícil que eu já vi aqui. Je suis venue ici depuis 2016. Ça fait 9 ans que je suis là. Je n'ai jamais vu ça. Tem 9 anos que eu estou aqui desde 2016 e eu nunca vi isso. Nous avons déjà peur pour ce qui va arriver dans notre situation, dans notre vie. Nós estamos com medo do que vai acontecer com a nossa vida. Nous avons des enfants qui vão à l'école. Nós temos nossos filhos que vão à escola. Nous tombons souvent malades pour aller. Às vezes a gente tem que ficar doente, a gente fica doente e a gente precisa ir no hospital. Nous dépendons aussi de Mapokezi. A gente depende dessa ajuda de Mapokenzie, essa ajuda de $5. Il y a les Hanga qui s'occupent de l'eau, pour la propriété de l'eau, qui n'a pas aussi de financement. Tem também a organização que é responsável pelos poços de água, onde eles pegam água todos os dias, eles também não têm financiamento. C'est-à-dire que nous sommes abandonnés par tout le monde. E isso quer dizer que a gente está abandonado por todo mundo. Et il y a personne qui peut nous tendre la main parce que c'est UN qui est notre père, notre mère et tout, et il vient aussi de nous relâcher en tant que réfugiés. A UNHCR era como um pai e uma mãe, mas agora eles deixaram nós refugiados. Donc, on ne sait même pas comment est-ce qu'on va vivre maintenant. Nós não sabemos mesmo como que a gente vai viver. La situation d'abord sur l'hôpital. Agora falando sobre o hospital. On va là-bas, il y a un seul hôpital, on nous donnait les Panadol avant. No hospital, por exemplo, a gente ia, eles só davam pra gente paracetamol. Il y a même plus le paracétamol. Mas agora nem mesmo o paracetamol está disponível. De l'eau à boire, on venait désinfecter de l'eau, on mettait des médicaments dedans, mais il n'y a plus de médicaments. On prend de l'eau sale, comme on a de l'eau qui a du sel, on voit ça comme ça, la situation commence déjà à s'aggraver. Mesmo a água, a organização que cuida da água não tem mais disponível o medicamento que é colocado como uma forma de proteger as pessoas e limpar a água. Ce qui est plus grave, on n'est pas permis de quitter pour aller chercher la nourriture ailleurs dans le pays. E o que é mais grave é que a gente não é permitido sair daqui para buscar uma comida, buscar a nossa própria comida. C'est-à-dire, nous sommes ici, nous sommes coincés dans un endroit, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va vivre. É como a gente está dentro de um lugar que a gente não sabe nem como a gente vai viver, o que a gente vai fazer. C'est déjà une catastrophe qui vient de se présenter au camp ici aux Zaleka. Já é uma catástrofe o que está sendo mostrado para a gente aqui em Dzaleka. Manquer le Mapokezi, c'est quelque chose de très difficile pour notre vie, nous qui sommes des réfugiés. Não receber esse recurso mensal é muito ruim para nós refugiados. Parce que nous sommes des gens qui dépendons de Mapokezi. Porque nós somos pessoas que dependemos desse recurso. Si le Mapokezi n'est pas là, se esse recurso se não recebermos esse recurso, il y a plusieurs familles qui n'auront pas à manger. Muitas famílias não vão mesmo comer. Si vous avez le travail, c'est même si au Ubuntu, tu espères, tu sais que moi je vais trouver quelque chose au travail. Se você tem um trabalho no Ubuntu, pelo menos você vai encontrar alguma coisa aqui. Alors que la plupart, plus de 5 000 personnes souffrent de ça, vivre seulement de Mapokezi. Mas muita gente vive somente desse recurso. C'est un problème sérieux qui se présente pour nous. É um grande problema que está apresentado em nossas vidas. Un autre problème qui est là, il y a les enfants qui vont à l'école. E as crianças que vão à escola.
a Mtendere, lá a Katusa. Essas escolas que são apoiadas pela Acnur dentro do campo, On dit que les professeurs n'auront pas de l'argent, on n'a pas l'argent pour payer les professeurs. já está informado que eles não têm recurso nem para pagar Je professores. suis en train de regarder combien d'enfants mangeront dans des poubelles parce qu'il n'y a pas de protection. Donc, ce sera une dépendance ici au camp. Eu fico pensando que crianças vão estar buscando comida mesmo nos lixos. Leur avenir est déjà en danger. Hein? Leur avenir en danger. Avenir. Le Ah, futur. o futuro delas está em perigo. Parce qu'ils étaient en train d'étudier, mais curieusement, les fonds est stoppé et les enfants ne sauront même plus quoi faire. Eles estão estudando, mas em breve vão parar de estudar. E o que que eles vão fazer? Et quand ils vont arriver à la maison, les parents n'auront pas quelque chose à leur donner pour manger. E eles vão chegar em casa e nós pais não teremos o que dar para eles a comer. Donc, ça, je ne sais pas quoi, tout est détruit, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire. Tudo é destruído. Eu não sei La nem vie o que a devient gente vai tellement fazer. difficile pour les réfugiés comme ça n'a jamais été ici. A vida vai ficar tão difícil para um refugiado como nunca aconteceu dentro desse campo. Ce qui est plus grave, il y a encore de nouveaux venus qui viennent du Congo parce qu'il y a la guerre, ils viennent encore ici pour s'ajouter au nombre de gens qui étaient déjà ici. E o grave é que pessoas continuam vindo, fugindo das guerras do Congo. Auparavant, quand on venait ici au camp, on nous donnait la nourriture, on nous donnait le maïs, l'huile. Quand tu es nouveau venu, tu avais quand même quelque chose pour manger à la maison. Antigamente, quando um refugiado recém-chegado chegava, era dado um saco de milho, algumas comidas para começar. Et on avait quelque part où on transitait dans une maison qui était construite. Às vezes até a gente recebia uma casa. Mais aujourd'hui, quand tu viens ici, Mas agora, quando você chega aqui, não tem nada. Il n'y a même pas quelque chose pour se couvrir le Não front. tem nem mesmo cobertor para se cobrir no frio. Là où tu vas dormir dehors parce qu'il n'y a pas un endroit où on va te E dormir. não tem mesmo lugar, as pessoas estão dormindo na rua. Et puis, on quitte la maison, on commence à dormir dehors toute la nuit. As pessoas podem dormir na rua toda noite. Avec la faim. Com frio, com fome. Donc, nous sommes perdus totalement. Nós estamos realmente completamente perdidos. À quel sein nous allons partir pour demander une aide. E nós não sabemos nem a quem e como pedir ajuda. C'est très compliqué. É muito complicado. Situação muito difícil mesmo. Sim. Acho que o Andrei tá aí, ele tá por aí, Andrei? O Andrei teve agora recentemente, né? E tá bem atualizado de tudo que está acontecendo. Fale para a gente, Andrei, da sua impressão e também, sei lá, o que a gente, né? Você como nosso Paulinho de Tarso aí, o que a gente pode fazer, né? Que movimento, sabe? É importante que façamos. Fala para a gente, Andrei. Bom, gente, eu acabei de chegar de lá, né? Eu cheguei ontem de lá. Nós tivemos com uma caravana do Instituto Flamboyant, com foco nas mães do campo, então nós andamos bastante pelo campo. Toda essa situação, as pessoas estão perguntando aí no chat, ela é devida ao corte de financiamento da Acnur, que vinha em sua maior parte da USAID. Então, com os cortes do Trump, vieram o corte. O problema é que não foi apenas um corte de falta de financiamento, no sentido de que vai faltar dinheiro por 1, 2 meses ou alguns meses. As pessoas da Acnur foram despedidas. Então, foi um desmonte. Foi um desmonte do plano de amparo, né, daquilo que controlava o campo. Então, com isso, o governo do Malawi é deixado sozinho, de certa forma, e já não fazia nada e não tem interesse de fazer, então a situação é uma situação grave. Bom, gente, eu vou partilhar como que eu sinto essas situações. Quando a gente se conecta a algo tão grande, a gente se angustia, né? Porque são problemas, são realidades que são muito maiores do que a gente e do que a nossa competência para poder resolver. Nós aprendemos na Fraternidade Sem Fronteiras que todas as oportunidades são chamados ao nosso coração para servir. Então, o que a Fraternidade Sem Fronteiras está se propondo nesse momento é aquilo que ela sempre fez, é acionar
recursos do Servir. Para fazer o quê? Para amparar tantas famílias, tantas pessoas, quantas o amor dos padrinhos permitir. Né? Então, é isso que nós queremos. Nós não temos condição de resolver essa situação, nós não temos condição de substituir a Acnur, nós não temos essa pretensão, nós não somos salvadores, nós somos ajudantes, nós somos irmãos, nós somos família. E a família, diante de uma dor e de uma necessidade, ela responde com o servir, com a partilha, né? Então, é mais uma situação das muitas que nós já vivemos, embora talvez uma das mais angustiantes para nós, porque é muito intensa, né? Que nos convida agora a acionar os nossos recursos, porque foi muito angustiante para nós ouvir das mães essa semana, né? O Wagner perguntou para várias, nós perguntamos para várias, de que vocês vivem? Ah, a gente vive do Mapuquense, do recurso de $5. E o Wagner falou para todas, né? Bom, esse recurso está sendo cortado neste momento. Como é que você vai viver? E muitas delas disseram claramente, né? Bom, isso para nós é como uma sentença de morte. Então, é como se fosse realmente um movimento. Mas a gente sabe também que aquele povo é um povo grandioso, é um povo de força, de grandeza e inimaginável para nós, né? Que a gente se admira e aprende com eles. Então, a gente sabe que a vida tem muitas formas de fazer brotar novos brotos aonde as podas da vida chegam. Eu acho que vai haver dificuldades e lutas, vão, mas vai haver também muita criatividade, solidariedade, criação de novos caminhos, etc., né? Então, o que eu penso é que esse momento é o nosso convite a, a uma resposta humanitária, como já fizemos em Madagascar tantas vezes, como já fizemos no Congo, como já fizemos lá, e estamos desafiados a fazer nesse momento, estender o que for possível, né? Estender recursos à família, estender assistência humanitária, estender amparo médico, estender amparo de esperança de todas as formas. Então, é assim que eu estou vendo esse momento e esse chamamento do irmão ajuda irmão, né? Qual que é a nossa resposta? São irmãos ao lado, né? Quando a gente tem uma enchente no Rio Grande do Sul, a gente vê uma destruição fenomenal e, num minuto, forças de solidariedade se acionam, né, com muita intensidade. Por quê? Porque são irmãos, são os nossos, são pessoas próximas, poderíamos ser nós lá, poderiam ser as nossas casas, poderiam ser as nossas famílias. Então, a gente responde de forma a amparar, a reconstruir. É o mesmo movimento desse momento. São irmãos nossos. Imagina como que essa situação fosse uma enchente que afeta a Desaleca agora, né? Agravando uma situação que já estava difícil. Então, como é que nós vamos responder a esse chamado? Como que vai ser a nossa resposta, né? E aí, com isso, a gente estruturou essa campanha Irmão Ajuda Irmão como resposta a esse chamado. Uhum. Maravilha, maravilha, Andrei. Bom, pessoal, e a ideia é a gente ter criatividade mesmo, né? A ideia é a gente acionar a partir de agora, a gente aciona a campanha e vai culminar essa campanha no dia 20 de junho, que é o dia do refugiado. E nesse dia, fala, Tati, o que que a gente vai fazer nesse dia, o que que a gente vai estar programando para esse dia? Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês já. Estão A gente já... escutando, Tati ou Sabrina? Vocês me escutam? Sim, Sim? Estão Sim. vendo a minha tela? Uhum. Acho que o sim. Wagner travou. Tá bom. A gente preparou já uma página do site que vocês vão entrar e vão poder compartilhar.
Aqui a gente contextualiza um pouco a situação, a campanha e as formas de ajudar, né? Então, a gente está propondo uma ajuda emergencial do apadrinhamento, a partir de R$ 35 por mês, para auxiliar na alimentação básica de uma pessoa. O apadrinhamento de mães do campo, né, para a gente proporcionar trabalho para essas mães, para que elas possam garantir a alimentação básica dos filhos também. E as doações únicas a partir de R$ 10. Doações por Pix, a gente está fazendo um cadastrinho rápido para que vocês possam ter acesso à chave Pix. Temos também aqui histórias, depoimentos. A gente vai atualizando semanalmente esses depoimentos para vocês poderem compartilhar também. E aqui no rodapé da nossa página tem alguns materiais que a gente já está disponibilizando para que vocês possam ter insumos, né, para compartilhar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, onde vocês acharem melhor e que tenha mais potência para divulgar a campanha. No dia 20 de junho, no Dia do Refugiado, a gente vai organizar e fazer uma live no Instagram. A ideia é que essa live dure o dia todo e a gente possa trazer luz a respeito dessa situação, compartilhando com várias pessoas, influenciadores, celebridades que apoiam a causa da fraternidade, bem como os nossos multiplicadores, padrinhos e caravaneiros que já estiveram no projeto e que atestaram, né, tudo que é feito lá e que agora possam trazer voz para essa situação e a gente possa ajudar os nossos irmãos aí no campo com o máximo possível que a gente puder. É uma meta muito grande, a gente está bem impactado com essa situação, mas a gente está com muito otimismo, porque a gente sabe que sempre que a gente une as forças do nosso voluntariado, dos nossos irmãos e padrinhos, a gente consegue alcançar mais pessoas. E aí, ao longo dessa campanha, a gente vai trazendo aí materiais, tanto nos grupos, quanto aqui na página, para que vocês possam somar cada vez mais. Então, a gente vai incentivar que vocês façam ações na cidade de vocês, e que nesse dia do voluntariado aí, do dia do refugiado, perdão, a gente possa ativar a rede de voluntariados além dessa live, né? Que a gente possa ter uma mobilização nas cidades envolvendo todo mundo para que a gente possa trazer esperança aí e um futuro melhor para os nossos irmãos. Uhum. Clarissa, algum ponto mais importante a ser falado? Eu acho que eu queria perguntar para o Patrick como é que ele sente, eles como refugiados, vendo esse movimento, a importância desse movimento para eles aqui. Fala aí, Patrick. Sim, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade. Vira a câmera para aí. Gente. Sim, quero agradecer pela essa oportunidade de poder falar um pouco sobre nós que somos refugiados aqui em Zaleca. Na verdade, para mim, como um refugiado e um voluntário que trabalha no Departamento de Saco ou Social, aqui no nosso projeto Nação Bunda Frente Sem Fronteira, isso está me doendo muito porque, na verdade, a vida que nossas mamas já vivia antes de isso acontecer, mesmo com aqueles US$ 5 que nós considerávamos que era muito, já imagina, com pouca gente que trabalha no projeto, que, que mudou um pouquinho da família lá no campo, porque a maioria das famílias, com aqueles US$ 5, não tem mais outra esperança que eles pode receber ou pode ganhar de um outro lugar, além desse dinheiro que eles recebiam de Acunur. Agora, assim que a Acunur anunciou que vão poder cortar tudo isso, o que me dá medo, aqui temos muita gente que já fazia a prostituição por causa de falta de condições de vida, eh, as pessoas que já se envolviam no alcoolismo, isso tudo por causa de situações que a gente temos passado aqui. Vai piorar mais ladruagem, as pessoas vão roubar, os ladrões vão se aumentar, vão se multiplicar. Isso vai criar mais problemas, porque as pessoas ainda estavam a pedir para dizer que queremos o emprego. Quando íamos aí no campo circulando, visitando algumas casas ou algumas famílias que vinham aqui no projeto pedindo ajuda,
há de ouvir essa também, ou tu precisa também me ajudar. E era um monte de pessoas que precisavam da ajuda do projeto, para eles acolherem, para poder entrar no projeto e começar a trabalhar com voluntárias. Mas, assim que eles cortaram definitivamente que já não vão poder receber mais nada os refugiados e tirar todos trabalhadores do Acunur que trabalhava aqui no Malawi, no campo de refugiado, custou mais nossa vida e nos deixou mais em medo, porque já não entra mais refugiado aqui no campo. E esses que estão aqui, que confiavam desses $5, que já não vão receber mais, onde vão levar as crianças? As crianças que iam na escola, porque com $5 além que não conseguia mesmo levar na escola privada, mas pelo menos tentavam fazer o melhor. Já sabe que os parentes, com amor sobre seus filhos, eles tentavam fazer o possível, mas as escolas vão ser fechadas, e não vai ter mais outra ajuda que as pessoas vão poder receber, e todas as famílias que dependiam desse dinheiro vão ficar assim. O que a gente espera é a morte, porque não estou a ver quem pode sobreviver com a situação, com essa dificuldade que nós passamos ou enfrentamos aqui em Malawi. Alguém pode ver que é algo fácil, mas não está fácil, não. Aí já existia pessoas que dormiam, mesmo com $5, ainda dormem 2 dias, 3 dias sem comer nada. E outras famílias naquelas famílias que já conseguia o pouco, como ser voluntária aqui no projeto, conseguia ter algumas famílias que conseguiam só comer uma vez por dia, só para tentar economizar para que chegue até o mês todo. Agora, sem esses $5, como é que a gente vamos poder sobreviver? As famílias lá no país onde a gente saímos ainda tem situações mais críticas, mais complicadas, que as pessoas queriam sair para fugir e poder vir ter um refúgio aqui no Malawi. Malawi já não recebe pessoas. Malawi já não dá ajuda aos refugiados. O que nós vamos fazer? O que nós vamos dizer? Então, isso está nos deixando muito, muito, muito triste. Eu, quando olho nessa parte aí, me deixa muito triste. E por isso eu posso falar que vai ser mais melhor que a gente divulgasse mais e, como se diz, irmão ajuda irmão, olhe para nós que somos de povo refugiado aqui no Malawi, precisamos muito de vocês, nos ajudem. Socorro, por favor. Uhum. Obrigado, Patrick. Eu acho que é isso, gente. A voz do Patrick, da Raíssa, enfim, eles estão lá, né? Eles estão vendo o dia a dia. Então, o que a gente... Gente, a gente já tem quase 1.100, olha só, através dessa grande corrente de amor que é a fraternidade, a gente tem próximo de 1.100 voluntários que ganham uma motivação no campo. Só para vocês terem uma ideia. É um trabalho gigante, gigante dentro do campo de refugiados, com impacto, e essas pessoas todas produzem, trabalham, fazem horta, costuram, fazem sabão, fazem biocarvão, todas produzem. Então, um projeto, quem já foi no campo, vê que é um projeto extraordinário, simples, porém com um projeto de dignidade. E qual é a nossa... onde a gente vai continuar fazendo isso, sabe? A gente já sabe fazer. O que a gente precisa? Continuar multiplicando o que a gente está fazendo. Então, se a gente está atuando com 1.100, nós vamos colocar mais 100, mais 200, mais 300, mais 1.000, mais 5.000, né? Vai depender do que a gente vai conseguir. O que a gente vai fazer? A nossa ação, então, comprar mais terra e trazer mais mães, sempre focado. A gente foca muito nas mães, né? Por isso que é o projeto Mães do Campo. Então, mães com crianças sozinhas, são essas que a gente vai continuar focando, né? É claro que quando tem um pai, o pai é mais fraco do que a mãe, né? Quando tem só o pai, né? Esse tem que ser acolhido também, senão a coisa fica mais difícil ainda. Mas, assim,
Então, a gente vai justamente na maior vulnerabilidade. A gente vai ter um grande trabalho aí com o social, fazendo já que já estão fazendo todo esse levantamento, para a gente começar a atuar nessas situações mais graves, né? Então, é isso que a gente vai divulgar. A ideia é essa, que a gente que gere reflexão, não é revolta, não, sabe, gente? É reflexão, sabe? De justiça, de amor, de fraternidade, para a gente levar essa mensagem e ser a voz, a voz do Patrick, a voz da Raíssa, a voz do Peter, né? A voz de 58 mil refugiados. Gente, não, não pode acontecer isso. Não pode. Imagina, sabe? Aumentando o recurso das guerras, né? É astronômico o recurso das guerras. Um dia de guerra, a gente solucionaria milhares e milhares de problemas aí do mundo com um dia de guerra. Então, gerar reflexão e trabalho, né? Ajude a divulgar, pense e vamos continuar multiplicando, trazendo mais pessoas para que a gente fortaleça essa corrente do bem. Essa é a ideia. Então, a nossa equipe vai estar disponibilizando aí os materiais para fazer divulgação, compartilhem, marquem pessoas, sabe? Conversem com as pessoas, façam comentários, né? Sobre a experiência que vocês tiveram, a experiência que vocês estão tendo dentro desse movimento humanitário. Gente, a gente acredita muito em toda a equipe. É uma corrente realmente é, impressionante, essa palavra, né? A gente conseguiu formar um grande time de amor, sem fronteiras, né? Que olha realmente pelos mais pequenos. Então, assim, muito obrigado por vocês fazerem parte disso. É uma honra para a gente caminhar junto com tanta gente que se preocupa com o ser humano, tanta gente que é irmã e que ajuda irmão, né? Irmão que ajuda irmão, essa é a campanha. Vamos junto, que Deus nos abençoe e mais essa empreitada de amor, né? Clarice, Andrei, as últimas palavras aí, Peter quer falar as últimas palavras rapidinho. tá bom. Merci beaucoup pour la voix. Quero agradecer pela palavra. Moi, c'est Peter, Chamo Peter. mais je suis la voix des sans voix. Eu sou a voz daqueles que não têm voz. Je suis la voix qui représente toute la communauté des Alec, Eu sou uma voz que representa toda a comunidade de Zaleca, toutes les nationalités qui sont à Zaleka. todas as nacionalidades que se encontram em Zaleca. Maintenant, nous sommes dans une équation, dans une situation très difficile. E por momento nos encontramos em uma situação tão difícil. Mais notre prière Mas a nossa oração, est ou a de, nossa prece, est de trouver quelqu'un pour soutenir, é de apanhar alguém que vai poder apoiar, quelqu'un pour faire les plus un. alguém que vai poder fazer mais de um, Parce que chaque aide, chaque chose peut aider. porque cada coisa pode ajudar, Chaque idée peut aider. cada ideia pode ajudar. C'est pourquoi nous sommes en train de prier à Dieu É por isso que estamos orando a Deus qu'il nous aide à faire, à que ces messages puissent arriver à beaucoup de personnes, que nos ajuda a fazer que essa mensagem chegue a cada pessoa, afin pour libérer la vie de ces gens qui sont dans la misère. para poder ajudar as pessoas que se encontram em miséria. Maintenant, c'est comme si nous avons perdu l'espoir fois 2. Aí é como a pessoa que perdeu a esperança duas vezes. Parce que les gens vivaient avec le petit espoir pour les $5. Mais Porque- maintenant, il n'y a rien. Il y a les médicaments, il n'y a rien du tout. Porque as pessoas viviam com aquela esperança de $5, mas agora já não tem nem $5, nem medicamento, nem nada. Et maintenant, vous allez voir, il y a des femmes avec beaucoup d'enfants. E vai poder ver muitas mulheres com um monte de filhos, Mais ils n'ont aucun espoir. mas não tem nenhuma esperança. Si Dieu peut toucher le cœur d'une personne Se Deus pode tocar o coração de uma pessoa et amener l'espoir à cette famille qui a déjà perdu l'espoir 2 fois, e trazer a esperança daquela família que já tinha perdido duas vezes a esperança,
Ça va encore nous donner le sourire. vai nos dar ainda sorriso. Et le sourire, c'est un futur. E um sorriso é um futuro. Alors, nous prions à ce que toute personne Vamos orar para que toda pessoa puisse propager ce message possa espalhar essa mensagem, et, ou divulgar, et parler des camps des Aleka. e falar sobre o campo de Zaleca. Nous espérons à un bel résultat parce que Dieu n'a jamais échoué. Esperamos um bom resultado, porque Deus nunca falhou ou nunca chumbou. Et on connaît que Dieu va ouvrir les chemins là où il n'y a pas. E sabemos que Deus vai abrir os caminhos lá onde não há. Dieu va amener de l'eau dans le désert. Deus vai trazer água no deserto. C'est pourquoi nous prions beaucoup. É por isso que estamos orando Mais muito. aussi, nous vous encourager toute personne qui a participé. E também que estamos a encorajar cada pessoa que chegou de participar, Afin qu'il aide aussi à parler de ce qu'on a discuté ensemble. para que possa ajudar a falar sobre o que estamos a falar aqui agora. Toute la communauté des Aleka espère à vous. E a toda a comunidade Zaleca espera por vocês. Toute la communauté des Aleka maintenant, il met les yeux à vous. E a toda a comunidade Zaleca, por um momento, está olhando para vocês. Et on sait que Dieu va faire quelque chose. E sabemos que Deus vai fazer alguma coisa. Obrigado, Peter. Merci beaucoup, Peter. Bom, Clarice, então a gente encerra contigo. Antes da Clá encerrar, só queria fazer um complemento para o pessoal que está aqui, que é dos núcleos internacionais. A gente vai fazer o alinhamento com vocês para a gente poder iniciar a campanha também em outras línguas. Então, todos que puderem ajudar, a gente vai marcar uma reunião já imediata com vocês, para vocês terem o material e poderem colocar força nisso com a gente também, porque a gente entende que a ajuda de $5 para quem está fora do Brasil é bem mais fácil da gente alcançar. Então, a gente vai contar muito com os núcleos também, tá? Obrigada, gente. Não, eu estou muito feliz. Hoje eu saí sem esperança da reunião. E agora, vendo todos vocês aqui, dá muita força e muita esperança. A gente sabe, como o Andrei falou, que a gente não vai conseguir resolver tudo, mas cada pouco que a gente conseguir, a gente vai celebrar. E eu agradeço muito a presença de vocês. Cada vez que eu vejo a fraternidade, cada dia, cada campanha, a gente vê o quão forte é e o quão lindo é por ser um movimento coletivo de irmãos ajudando irmãos. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito bom estar aqui com vocês. E vamos trabalhar juntos em prol dos nossos irmãos refugiados. Um beijo bem grande. Muito obrigada. Irmão ajuda irmão. Obrigado, pessoal.